Eu espero que dessa vez, né, um aulão de intervenção federal, gente, em que eu vou retomar a aula que eu fiz na sexta-feira passada, na verdade, que eu gravei pelo Instagram, mas infelizmente ficou né, apenas 24 horas no ar. Olha aí, Brisa Menezes, Juliette manda, um abraço aí pra galera, Elaine Afra, Elaine, o veinho Elaine, Ju Alves, Carmen Asa. Beleza, gente. Olha só, vamos começar, né? Dei um oi aqui, eu não vou prestar atenção no que a galera falar aqui, eu vou tentar, tá certo? Mas, às vezes, eu vou dar né, prestar atenção aqui no conteúdo. Eu vou tentar trazer, gente, a aula mais abrangente possível sobre intervenção federal. Desde sábado que eu trabalho nesse decreto interventivo, auxiliando os deputados federais na análise do decreto de intervenção federal. Já tirei algumas dúvidas aí, fui hoje na Rádio Justiça para gravar um programa, gravei às 9h20 da manhã sobre intervenção federal, e vamos lá tentar, para concursos públicos, pessoal, o que é de mais importante, intervenção federal. No final, eu vou fazer alguns comentários pessoais sobre a intervenção federal específica. Luiz Cláudio, meu amigo, grande professor Luiz Cláudio, é uma honra recebê-lo, meu amigo. Um abraço, né? E aí, gente, olha só, vamos então falar sobre intervenção federal. Algumas considerações iniciais. A intervenção federal, gente, segundo todos os livros de direito constitucional, é um instrumento excepcional, daí que a Constituição diz: a União não intervirá nos estados nem no DF, exceto para previsto em hipóteses excepcionais e taxativas previstas na Constituição de 88. Os artigos 34 e 35 trazem a intervenção da União, o artigo 34 nos estados e no Distrito Federal, e o artigo 35 nos municípios de um território federal. Como não existem territórios federais hoje, a União não intervém em nenhum município. Quando existir, a União poderá intervir nos municípios localizados em um território federal. Beleza? Eu estou olhando para lá e para cá, porque eu estou transmitindo ao mesmo tempo no Facebook e no Instagram, gente, tá bom? Vou ver se eu fico assim, para ver se não fica tão diferente, né, olhar para frente da câmera. Então, olha só, no artigo 35 é que nós temos também as hipóteses de intervenção dos Estados-membros em seus municípios. A gente não vai estudar o artigo 35, porque ele cai muito pouco em prova. Vamos estudar o artigo 34, considerações iniciais, tá certo? Olha só, gente. Primeiro, a gente vai começar com algumas considerações introdutórias. Primeiro, já disse que são hipóteses taxativas, a intervenção federal é um instituto excepcional, que tem que ser temporário, tá? Não existe decretação permanente de intervenção federal. Essa intervenção federal no Rio de Janeiro foi decretada até 31 de dezembro de 2018, tá? Em hipóteses taxativas e, obviamente, de forma excepcional. Muito bem, gente. Algumas considerações ao longo de todo o texto constitucional. Os artigos 90 e 91 dizem que são competência do Conselho da República e do Conselho de Defesa Nacional opinar sobre intervenção federal. Todos os livros que eu consultei afirmaram o seguinte: Francisco Bilac Pinto, Dirley da Cunha Júnior, afirmaram que esses pareceres são obrigatórios, porém não vinculantes. Acabou que o presidente Michel Temer decretou a intervenção federal no Rio de Janeiro numa sexta e ouviu às pressas, na segunda-feira passada, o Conselho de Defesa Nacional e o Conselho da República. Não era a melhor opção. Você pode questionar a constitucionalidade dessa intervenção federal à luz dessa realidade, mas para a prova de concurso é obrigatório, não vai cair na prova, gente, se ouvir depois da intervenção, está ok. Óbvio que, de acordo com a literalidade da Constituição, não está ok. Se eu decreto e depois ouço, é porque eu não estou nem aí para o que os conselhos vão dizer. Então, a ideia, né, para uma prova de concurso é a de que os conselhos têm que ser ouvidos antes, tá? E são pareceres obrigatórios, porém não vinculantes para o presidente da República. Muito bem. Além disso, gente, nós temos a grande questão das PECs, né, das propostas de emenda à Constituição.
Se você pegar Celso Ribeiro Bastos, se você pegar dois constitucionalistas também de São Paulo, Luiz Alberto Davi Araújo e Vidal Serrano Júnior, todos eles, gente, vão defender que toda a tramitação da PEC tem que ficar paralisada. A letra do artigo 60 da Constituição vai dizer, olha, a Constituição não será emendada. Aí tem gente que defende que pode até votar, mas não pode promulgar. Tem gente que acha que pode discutir, mas não pode votar. Tem gente que acha que pode tramitar nas comissões. A melhor, e aí, gente, é para concurso. Você pode defender várias coisas, mas para concurso eu recomendo que todos esses doutrinadores dizem o seguinte, olha, é o caso de você ter o reconhecimento de um momento de instabilidade política, gente, em que os ânimos estão à flor da pele, em que governo e oposição estão em um momento circunstancial, em um momento que não se tem paz de espírito, que não se tem equilíbrio, para até discutir, propor emendas ou votar uma proposta de emenda à Constituição em um texto constitucional que pressupõe estabilidade. Como ele pressupõe estabilidade, não dá para você discutir, votar, tramitar, seja na CCJ. Imagine um parecer de CCJ. Temos intervenção federal. O parecer de CCJ vai ter que ser pela inadmissibilidade, porque estamos num limite circunstancial, são chamados de limites circunstanciais ao poder de emenda da Constituição. Então, para uma prova, e isso já caiu numa prova do CESP, de advogado dos Correios de 2011, de que toda a tramitação fica paralisada, ok? É o que eu recomendo que vocês marquem para a prova, tá bom? Outra coisa, gente, sim, aí eu acho que é mais difícil cair em prova, mas por causa do concurso da Câmara Legislativa, lei orgânica, vem a minha pergunta. Muitas constituições estaduais e leis orgânicas dos estados e municipais também dizem que não cabe, que não deve tramitar uma PEC estadual, uma emenda à lei orgânica do Distrito Federal, na vigência de intervenção federal. Pergunta específica para o Distrito Federal. Está paralisada ou devem ser paralisadas todas as propostas de emenda à lei orgânica em trâmite na CLDF? Você já tinha pensado nisso? Devia pensar. Então, o que é que acontece? Gente, existe um direito constitucional, eu sempre digo isso, as pessoas não entendem. Existe um direito constitucional para concursos, existe um direito constitucional da vida prática. Para concursos, a letra da lei orgânica diz, não cabe proposta de emenda à lei orgânica na vigência de intervenção federal. Eu diria que não pode tramitar, mas para concurso, para ser mais conservador. Mas, se o presidente da Câmara Legislativa, Joy Vale, me perguntasse, Léo, o que é que você acha? Eu diria, toca a ficha, presida. Porque nós não temos no Distrito Federal uma intervenção federal que tenha uma paz de espírito ou um equilíbrio desestabilizado por causa da intervenção federal no Rio de Janeiro. Eu entendo que não. Que a gente poderia fazer uma interpretação da lei orgânica e de todas as constituições estaduais, de que se a intervenção federal não atinge aquele Estado, e você não está diante de um desequilíbrio, uma instabilidade política naquela unidade federada, isto não atingiria, apesar de que a maioria das constituições estaduais dizem essa mesma coisa, repetindo a Constituição Federal. Então, o meu entendimento pessoal como consultor seria de que muitos Estados-membros, que não seja o Rio de Janeiro, podem tocar suas PECs estaduais e o Distrito Federal, aqui na sua lei orgânica, pode tocar suas PECs, suas pelos, né? Porém, para uma prova de concurso, eu seria mais conservador e diria que não, pela letra da Constituição, literalidade, mas numa prova subjetiva, eu me permitiria defender a minha posição, talvez seria isso, tá? Que você poderia responder numa prova subjetiva. Muito bem, sobre a questão, né, das PECs, eu acho que eu já respondi. Outra observação, gente. Para José Afonso da Silva, ele divide várias normas da Constituição, em elementos. A intervenção federal são elementos de estabilização constitucional. Existem elementos orgânicos, limitativos, socio-ideológicos. A intervenção federal faz parte desses elementos de estabilização constitucional para proteger o texto da Constituição. Em sentido amplo, a intervenção federal é uma hipótese de controle de constitucionalidade, porque
é uma forma de proteger o pacto federativo, o equilíbrio federativo, princípios constitucionais. Então, a intervenção pode ser um mecanismo em sentido amplo de proteção da Constituição e, portanto, de controle de constitucionalidade de determinados atos das unidades federadas que estejam afrontando, violando o texto constitucional. Isso pode ser dito e, ao ser afirmado numa prova objetiva, você pode marcar como verdadeiro. Outra observação: quando a União intervém no Rio de Janeiro ou em qualquer Estado-membro, nós estamos diante de uma hipótese de a União na condição de ordenamento jurídico nacional ou total. Não é ali a União entidade federativa, é a União representando o ordenamento jurídico total, a República Federativa do Brasil. São considerações iniciais que eu gostaria de falar sobre a intervenção federal. Muito bem, gente, vamos agora estudar um pouco a letra dos artigos 34 e 36 da Constituição Federal e, no final, eu finalizo essa aula com uma análise específica, breve, do decreto de intervenção do Rio de Janeiro, que é o que menos importa para a prova de concurso, né? A gente está aqui para passar em concurso, para marcar X e ser feliz, né? E aí depois a gente vê a questão do Rio de Janeiro, tá bom? Outra coisa, então vamos começar com... Eu peço que você pegue a sua Constituição, essa aula vai ficar gravada, né? Você que está aí no sacrifício me assistindo ao vivo, eu te agradeço, meu amigo, minha amiga, fico extremamente sensibilizado. O que eu te peço é que você não deixe de assistir essa aula depois. Essa intervenção vai ficar dezembro de 2018, esse negócio vai ser discutido, pelo menos nos concursos que venham acontecer em 2018. É bom você assistir essa aula, e aí vem o meu pedido: poxa, velho, gostou da aula? Compartilhe. Compartilhe a minha aula, marque aí os seus amigos para poder prestigiar essa aula que eu estou tentando ministrar da forma mais ampla possível sobre intervenção federal. Beleza? Vamos lá agora, né? Então, se não vai conseguir assistir ao vivo agora, fica à vontade, vai voltar para trabalhar ou não, porque a aula está muito boa, e aí você depois assiste, tá, gente? Vai ficar no meu Facebook. No Instagram só vai ficar 24 horas nas histórias, tá bom? Depois ela some, a miséria. Eu não consegui salvar essa aula no Instagram. Vai ficar no Facebook, na minha página. Artigo 34, cabeça. A União não intervirá nos estados, nem no Distrito Federal, exceto para... O artigo 34 traz as hipóteses de intervenção da União nos estados e no DF. O artigo 35 traz as hipóteses de intervenção da União nos municípios de um território federal. E aí mostra a excepcionalidade desta porcaria. Diz o professor Roque Carrasa que a intervenção federal tem que ser usada com mão avara, ou seja, com avareza, porque ela tem que ser uma hipótese excepcional, gente. É considerado o ponto nevrálgico do federalismo, onde se entrecruzam duas tendências, gente. A tendência de você respeitar a autonomia das entidades federativas, mas também a tendência de você exigir o respeito a determinados princípios fundamentais da Constituição, sejam eles federativos, sejam eles democráticos. Tem muita coisa aqui, gente. Tem a proteção da soberania nacional, tem a proteção do pacto federativo, né, a autonomia municipal, quando ela for desrespeitada, tem a proteção de princípios democráticos e republicanos, tem a proteção dos direitos da pessoa humana. A intervenção federal se propõe a proteger muita coisa, tá certo? E nessa ideia de ser onde se entrecruzam a ideia do respeito à autonomia das entidades federativas, mas também a tendência centralizadora, são dois vetores de sinais opostos, a tendência centralizadora de a União ser obrigada a temporariamente, com base nessas hipóteses taxativas, que não podem ser interpretadas de maneira ampliativa, é a possibilidade de a União fazer exigir esses postulados que foram colocados como hipóteses de intervenção federal. É o punctum dolens, como diz Pontes de Miranda, o ponto nevrálgico, como eu estou fazendo uma tradução literal, do federalismo, onde se exacerba este poder da federação para momentaneamente, temporariamente, suprimir
total ou parcialmente, no caso do Rio de Janeiro foi só a segurança pública, pode ser parcialmente, isso está no artigo 36, parágrafo 1º da Constituição Federal, a amplitude pode não ser em todas as áreas do Estado-membro, seja territoriais, seja de temas, né? Nós tivemos uma intervenção específica para a área de segurança pública. Tá? Então, para que haja essa intervenção temporária, excepcional, com base nessas hipóteses taxativas, e aí é a intervenção federal, né, com toda a sua justificativa de proteger o Pacto Federativo. E é importante dizer, gente, também como elemento essencial, não está escrito aqui, na primeira Constituição, 1891, havia uma discussão de quem é que podia decretar a intervenção federal. Isso foi também repetido na Constituição de 1934, que dizia governo federal. Foi a Constituição de 1946 para cá que bateu o martelo. Quem pode decretar a intervenção federal, prestem atenção, isso não é destituído de importância, é o presidente da República. Porque na Constituição de 1891 e na Constituição de 1934, o poder legislativo, ele meio que combinava, era como se a intervenção federal era um ato complexo entre o executivo e o legislativo, quando a Constituição dizia quem decreta é o governo federal. E aí, sabe qual é o impacto disso? A maioria da doutrina vai dizer que não pode o legislativo, hoje em dia, aumentar ou diminuir a amplitude da intervenção. Porque pelo artigo 84, se não me engano, inciso 10 da Constituição, é competência privativa do presidente da República decretar a intervenção federal, assim como a intervenção estadual, quem decreta é o governador. E cabe aos legislativos aprovar ou rejeitar sem ampliar ou diminuir. O que estava previsto, por exemplo, na Constituição de 34, que se permitia que o legislativo aumentasse ou diminuísse os poderes do interventor. Então, para uma prova de concurso, a gente vai falar do controle político daqui a pouco, do Congresso Nacional, ele ou aprova ou rejeita, foi o que a Câmara e o Senado aceitaram. Existe uma doutrina minoritária, como a de Celso Ribeiro Bastos, que defende que ainda o Legislativo poderia ampliar ou diminuir. Mas eu fico com todos os outros doutrinadores que eu li, o Francisco Bilac Pinto, o José Cretela Júnior, que vão defender que o Legislativo ou aprova ou rejeita essa zorra. Tá certo? Tot Sabre, oi. Então, isto é o que a gente tem hoje. É uma competência privativa do presidente da República. Ao Legislativo cabe aprovar ou rejeitar e não trazer uma ampliação ou redução dessa intervenção federal. É o que eu pediria que você levasse em prova, tá certo? Competência privativa do presidente da República. Vamos para a primeira hipótese de intervenção da União em um Estado-membro no Distrito Federal, gente. Você está aí com sua Constituição, te agradeço, você leia. Manter a integridade nacional. Manter a integridade nacional, gente, é quando uma entidade separatista, né, a gente sempre tem aqueles casos, o Rio Grande do Sul fez um plebiscito recentemente, um plebiscito informal. Então, se uma entidade da federação quisesse sair da Federação Brasileira, não existe o direito de secessão no Brasil. Toda a federação é caracterizada pela proibição do direito de secessão, pelo princípio da indissolubilidade federativa, é uma característica de toda a federação. Se uma entidade quisesse separar, intervenção federal nela. Tá? É como tanto a Constituição dos Estados Unidos como a nossa Constituição imaginou o que acontece quando uma entidade federativa quer se separar do todo. Intervenção federal. 2. Repelir invasão estrangeira ou de uma unidade da federação em outra. Diva do Legislativo. Beijão, Diva. Tá? Eu vou deixar aqui mesmo, meu povo. Vou deixar aqui, tá certo? No Facebook. Gente, imagine que a Argentina queira invadir o Rio Grande do Sul. Tá certo? Então, coitado do Rio Grande do Sul, a União vai intervir no Rio Grande do Sul, de repente, para poder controlar melhor aquele território, para combater a Argentina. O Rio Grande do Sul não tem nada a ver com isso, de repelir uma invasão estrangeira. Mas, de repente, a União vai ter que fazer suas bases, vai ter que ter toda uma logística e um planejamento, e aí as entidades estaduais vão ficar fora, né, durante um tempo. Repelir invasão estrangeira é caso de intervenção federal ou de uma unidade da federação em outra. Aí também, né,
Se Minas Gerais quiser invadir o Espírito Santo para poder finalmente ter saída para o mar, né, para poder ter um litoral, e aí você pode ter, né, um absurdo, né, o pessoal querendo as praias de Guarapari, sei lá. Então, uma entidade da federação querendo invadir a outra, cabe intervenção federal nessa entidade miseravona que está querendo controlar a outra. Por termo a grave comprometimento da ordem pública, é o caso, tá, do Rio de Janeiro. Veja bem, gente, isso é extremamente discricionário do presidente da República, mas não é qualquer comprometimento da ordem pública, tem que ser grave, tá certo? Tem que ser grave. Aí o que é que acontece? Te amo, miseravão! Eu também, diva, tá certo? Aí o que é que acontece? Grício, um abração. Aí o que é que acontece? Por termo a grave comprometimento da ordem pública, gente, o comprometimento da ordem pública, ele é menor do que a guerra civil. Nós não estamos numa guerra civil no Rio de Janeiro, se você quiser, você defende que sim, mas, diante, por exemplo, teve a final do desfile das escolas de samba, já com a intervenção federal decretada. Então, assim, guerra civil, eu não acho que esteja conflagrada uma guerra civil no estado do Rio de Janeiro, mas um estágio anterior, muito preocupante. Um grave comprometimento da ordem pública foi o que o presidente da República entendeu que tinha, tá certo? E esse grave comprometimento tem que se submeter a uma análise de proporcionalidade, porque eu já vou destacar aqui um julgado do Supremo, gente, vocês vão anotando aí, porque eu não vou anotar nada, vocês vão anotando de cabeça, tá certo? Por ouvir o que eu estou falando, tá? É a intervenção federal número 298, ela vai ser importante, ela se referiu a outro caso, mas eu gostaria que vocês soubessem que o Supremo já falou que todas essas hipóteses de intervenção federal se submetem ao princípio da proporcionalidade ou da razoabilidade. Por quê? Porque, gente, não se decreta intervenção federal quando se está afim, quando se quer um movimento eleitoral ou uma estratégia eleitoral, né, qualquer, não é por qualquer motivo desses. A medida extrema e excepcionalíssima da intervenção federal tem que se revelar que, por exemplo, as polícias não consigam conter esse grave comprometimento da ordem pública. Tivemos um levante do primeiro comando da capital nos primeiros anos dos anos 2000, quando metralharam bancos, delegacias. Era o caso de intervenção federal ou a polícia conseguiu conter? No caso do Rio de Janeiro, é o caso de se ter a polícia contendo? Aparentemente não. Então tem que ser uma situação, gente, que qualquer outra medida menos gravosa não seja suficiente para debelar aquilo ali. Então tem que ser algo que é dotado de razoabilidade, de proporcionalidade suficiente para decretar a drástica medida da intervenção federal. Então, o princípio da proporcionalidade ou da razoabilidade, ele atravessa todas as hipóteses, de modo que só devemos decretar intervenção federal em hipóteses muito graves. O que mais? Garantir, inciso 4, o livre exercício de qualquer dos poderes nas unidades da federação. Em 1966, se não me engano, tá? Ou foi 1957, tivemos duas intervenções federais no estado do Alagoas. A de 1957, decretada por Juscelino Kubitschek, a de 1966, em plena ditadura militar. Tá? Foi a de 57. Uma intervenção federal de 1957, a Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas se disse impedida de exercer os seus poderes. Mandou um ofício para o presidente da República que decretou a intervenção federal no Estado de Alagoas. Então, quando uma das entidades, um dos poderes, o judiciário, o legislativo, o executivo, disser: presidente da República, eu não estou conseguindo exercer as minhas funções livremente. Isto é um caso de intervenção federal. 5. Reorganizar as finanças da unidade da federação, que, Suzana, minha querida, um beijão para você, tudo de bom. Acho que você mora aí no Rio de Janeiro, né? Todo cuidado do mundo, minha filha. Talvez eu vá para aí pela Câmara dos Deputados, porque vai ser instalado um observatório pela Câmara dos Deputados, ainda estão discutindo os nomes, o meu nome foi levantado, eu pedi, pelo amor de Deus, para não ir, estou brincando. Se o dever me chamar, eu vou para o Rio de Janeiro, para esse observatório da Câmara dos Deputados, mas ainda estão analisando os nomes, mas de qualquer modo, nós temos aqui, gente, o inciso 5, reorganizar
as finanças da unidade da federação que, a linha A, suspender o pagamento da dívida fundada. Dívida pública fundada ou consolidada, gente, o seu conceito está no artigo 29 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Dê uma olhada, inciso 1, se não me engano, parágrafos 2º e 3º. Não deve cair na sua prova de constitucional o conceito de dívida pública consolidada ou fundada. Mas é aquela, basicamente, que ultrapassa um exercício financeiro. Se a unidade da federação deixar de pagar essa dívida fundada por mais de 2 anos consecutivos, salvo um motivo de força maior, houve uma grande crise econômica, salvo motivo de força maior, não tem mais intervenção. Mas não tem motivo de força maior. E a galera deixou de pagar durante 2 anos o Estado-membro, a sua dívida pública fundada, cabe intervenção federal. Os livros dizem que esse caso aqui, gente, se originou lá na República Velha. O glorioso Estado do Espírito Santo deixou de pagar uma dívida com credores franceses. Veio um cruzador francês, aportou na Baía de Todos os Santos e meio que falou, né, meio que um instituto de cobrança, um meio, né, de cobrança ilegítimo. Veio para dizer, olha, vai pagar ou não vai pagar, senão a gente vai, sei lá, à força, querer pegar algum dinheiro do Espírito Santo. Não sei o que esse cruzador ia fazer, mas aí, constrangida, a União pagou essa dívida do Estado do Espírito Santo. Então, mas veja que essa hipótese aqui é esdrúxula, porque se o Estado pagar 1 mês, eu tenho que ter 2 anos consecutivos de inadimplemento. Aí o Estado vai fazer 1 ano e 11 meses, vai pagar 1 mês para poder recontar de novo. É o que Manuel Gonçalves Ferreira Filho fala e critica. O que mais? A linha B, deixar de entregar aos municípios receitas tributárias fixadas nesta Constituição dentro dos prazos estabelecidos em lei. Ou seja, as transferências constitucionais que os estados devem fazer aos municípios, se eles não fizerem, com base naqueles artigos 157 a 162 lá da Constituição Federal, se isso deixar de ser transferido, é cabível uma intervenção federal. Veja que aqui a União está querendo preservar as finanças dessa entidade da federação que está se mostrando, né, desrespeitadora de determinada normalidade federativa que foi considerada muito importante, tanto que vai justificar uma intervenção federal. Inciso 6. Prover a execução de lei federal. Gente, se um Estado-membro desrespeita a 8666, desrespeita a outra lei federal, cabe intervenção federal? Cabe por desrespeito a uma lei federal. Pesado. Qual é o Estado da Federação Brasileira que não desrespeita a lei federal, gente? De novo, princípio da razoabilidade ou da proporcionalidade. Precisamos de um descumprimento grave que não possa ser contornado com uma medida simples, uma ação judicial. Tem que ser uma coisa drástica para justificar a drástica medida da intervenção federal. E descumprir ordem ou decisão judicial também está no inciso 6. E aí também nós tivemos recentemente o Estado, um Estado-membro da Federação, ficar nomeando para depois alguém ficar melindrado, um Estado-membro da Federação que não estava cumprindo decisões do seu TJ. O Tribunal de Justiça estava mandando o Estado fazer, cumprir umas ações de reintegração de posse, e o governador politicamente não interessava cumprir essas ações de reintegração de posse. Isto pode justificar um tribunal, a gente vai ver, pedir para que o presidente da República decrete a intervenção federal porque foi descumprida uma decisão judicial. E aí anotem, se vocês quiserem, acho que vale a pena, o STJ, na intervenção federal número 94, falou que pode ser decisões definitivas ou decisões liminares. Se for editada uma decisão liminar e o Estado-membro descumprir, mesmo as decisões liminares descumpridas podem justificar uma intervenção federal. O que mais? O inciso 7, gente, que é a famosa ADI interventiva. Ação direta de inconstitucionalidade interventiva. Vocês vão entender o porquê quando a gente estudar o artigo 36. Estou terminando o artigo 34. Tá? Assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais. São chamados princípios constitucionais sensíveis. Por que eles são chamados de sensíveis? Na feliz expressão de Pontes de Miranda. De novo, ele vai dizer,
Quando o artigo 200 da Constituição é desrespeitado, o artigo 100, o artigo 5º, cabe o quê, gente? Declaração da lei inconstitucional. A lei é declarada inconstitucional, acabou. Quando essa zorra aqui é desrespeitada, esses princípios do artigo 34, inciso 7, são desrespeitados, não cabe apenas um afastamento do ato, mas também uma decretação de intervenção federal. Daí a sensibilidade desses princípios constitucionais sensíveis. Tá certo? E aí, inclusive, se diz que a ADI interventiva é uma hipótese de declaração de inconstitucionalidade sem pronúncia de nulidade. É uma das técnicas de decisão de controle de constitucionalidade. Estou dando um conteúdo um pouco mais denso. Por quê? Afirma-se na doutrina que quem declara a nulidade do ato, se houver um ato a ser declarado nulo, é o decreto interventivo. O decreto interventivo, ele acaba suspendendo os efeitos, declarando a nulidade de algum ato. A ADI interventiva, ela declara uma inconstitucionalidade, mas ela não pronuncia a nulidade. Então, se diz que a ADI interventiva é um caso de declaração de inconstitucionalidade sem pronúncia de nulidade. Tá bom? Levantaram até plaquinha. Boa moderação chegou. Não entendi nada. Por isso que não adianta eu ficar vendo de vez em quando. Então, o que é que acontece, gente? A intervenção federal, então, vai se justificar nesse inciso 7 para respeitar os seguintes princípios. Vamos lá. Eu vou dos mais fáceis para os mais difíceis. Vou começar de baixo para cima. Aplicação do mínimo exigido em educação e saúde. Ora, gente, você pega aí o artigo 212 da Constituição e o artigo 198, parágrafo 2º, que também foi, nos últimos anos, regulamentado por uma lei complementar, que agora me foge o número, que traz os limites mínimos que os estados têm que gastar em saúde, mas o próprio 198, parágrafo 2º, remete à lei complementar, e o 212 da Constituição já diz quais são os gastos mínimos em educação. Se o Estado membro ou o Distrito Federal não gastar o mínimo em educação e em saúde, com todos os cálculos, o que é considerado um gasto de educação, o que é considerado um gasto de saúde, cabe intervenção federal com base na linha E. E outra coisa, vocês têm que memorizar quais são os princípios constitucionais sensíveis. A linhas A, B, C, D e E. Porque cai muito em prova, gente. Tem que saber quais são os princípios constitucionais sensíveis. A letra E, a linha E, mínimo em educação e saúde. A linha D, prestação de contas da administração pública direta e indireta. Se você pega o livro do José Afonso da Silva, ele vai dizer, olha, por exemplo, se o Estado membro desrespeitar os princípios orçamentários, os princípios de controle externo da administração pública com o auxílio do Tribunal de Contas, são dois exemplos doutrinários do que seria um desrespeito à prestação de contas. Eu daria um exemplo mais simples, digamos que um decreto de um governador diga: as empresas públicas e sociedades de economia mista do meu estado não prestam mais contas do dinheiro que gastar, sejam elas dependentes ou independentes. Isso seria atentatório da prestação de contas e justificaria uma intervenção federal. O princípio da prestação de contas da administração direta e indireta é o segundo princípio constitucional sensível. Terceiro, autonomia municipal. Se um Estado-membro desrespeita, invade os assuntos de competência política, legislativa, administrativa do município, obviamente, pessoal, desde que seja um caso concreto, drástico, de novo, princípio da proporcionalidade. Se for uma coisa besta, declare a inconstitucionalidade da lei estadual, sei lá do quê, mas não vá para uma intervenção federal, tem que ser algo muito drástico. Mas autonomia municipal é o terceiro princípio constitucional sensível. O quarto é os direitos da pessoa humana. Aqui, gente, eu vou citar a intervenção federal número 114 do Mato Grosso, que também foi rejeitada pelo Supremo ali nos inícios dos anos 2000, final da década de 90. Eu estava na Academia Nacional de Polícia, entrando na Polícia Federal, né, o primeiro cargo que eu exerci no serviço público, e um vídeo foi exatamente relacionado com essa intervenção de Mato Grosso, aconteceu no município de Matupá. Eu não vou contar o caso aqui, mas foi um caso em que
alguns criminosos foram torturados e jogaram gasolina em cima deles, riscaram fósforo e tocaram fogo. E aí a filmagem é dos criminosos que tinham sequestrado uma família, eles sendo queimados vivos e a população ao redor, né, no alto da sabedoria do julgamento popular, o pessoal, né, queima, vai desgraçado! Então, isso causou uma comoção enorme no Brasil e justificou um pedido de intervenção federal no estado de Mato Grosso, no sentido de que a polícia seria muito torturadora, seria uma polícia muito desrespeitadora dos direitos da pessoa humana. Eu não quero entrar no caso concreto de Mato Grosso, mas o Supremo entendeu que era uma situação localizada, não era porque aí a própria doutrina vai dizer, tem que ser uma violação sistemática, grave, de grande amplitude, de desrespeito aos direitos da pessoa humana. No final, lá pelos meios de 2010, o Espírito Santo guardava os presos em containers, né, container de porto. E aí, a meio-dia era 50 graus que esse container fazia. O pessoal ficou indignado, né, entidades de direitos humanos, e pediram a intervenção federal no estado do Espírito Santo. O Espírito Santo resolveu, jogou os presos lá em cadeias superlotadas, tirou dos containers. Hoje em dia a situação de segurança pública do Espírito Santo é até muito boa, né, pelo menos melhor do que muitos estados. Eu já li algumas reportagens a respeito. Inclusive, os últimos secretários de segurança pública fizeram bons trabalhos no estado do Espírito Santo, mas o fato é que em 2010, tiro, porrada e bomba, o bicho estava pegando e não se chegou a decretar intervenção federal, mas se cogitou. Mas a violação dos direitos da pessoa humana tem que ser grave, sistemática, de grande amplitude. E, por fim, a letra A, forma republicana, sistema representativo e regime democrático. Vou começar dos mais fáceis para os mais difíceis. O que é regime democrático, gente? Obviamente, pluripartidarismo, respeito aos direitos das minorias, tá? Funcionamento das eleições. Poderia entender como regime democrático, que é muito parecido com o sistema representativo. Se houver grandes fraudes eleitorais, eu posso entender que o sistema representativo, os representantes que foram eleitos, não estão representando ou não foram eleitos de modo a representar os eleitores. Teve muita fraude, teve muita corrupção. Casos concretos de grandes fraudes eleitorais poderiam justificar desrespeito ao sistema representativo. Na sua prova de concurso não vai ficar caindo um exemplo para você encaixar no sistema representativo, não. Tem que memorizar que é sistema representativo, regime democrático e forma republicana de governo. É o último dos princípios sensíveis que eu vou explicar com a intervenção federal número 5.179. Esta intervenção federal 5.179, gente, ela teve foi em 2009 e 2010, aqui no Distrito Federal. O ex-governador José Roberto Arruda, o ex-vice-governador Paulo Otávio, foi o chamado mensalão do Democratas, suposto mensalão do Democratas, que teria feito com que a Câmara Legislativa do Distrito Federal votasse os projetos de lei no governo com base em pagamentos de mesada, né? Então, a gente fala suposto, gente, porque ainda está sendo investigado, né? E o processo ainda não terminou. Mas, obviamente, foi um caso tenebroso que escandalizou o Distrito Federal. E aí o que é que acontece? O ex-governador Arruda estava preso. E o processo de impeachment contra ele na Câmara Legislativa não tramitava, não saía do papel, não saía do zero. E aí o Procurador-Geral da República, na época, Roberto Gurgel, ele protocolou um pedido de intervenção federal, que é o que a gente vai explicar no artigo 36, que é o próximo que a gente vai estudar, e que dizia assim: no Distrito Federal não se está respeitando, sabe que princípio? O princípio republicano. Porque república não é apenas o contrário de monarquia, poder eletivo, é poder político adquirido pelas eleições de maneira temporária, que é o diferente da monarquia, poder político hereditário e vitalício. É também, gente, na república, todos são iguais perante a lei. A coisa tem que ser gerida em prol do interesse público, res publicae. Então, a coisa é pública. Accountability, responsabilização dos governantes, até porque na monarquia
the king can do no wrong, o rei não é responsabilizado. Na República existe o princípio da responsabilização dos governantes e que, portanto, isto não estava acontecendo no Distrito Federal. As leis não estavam sendo aprovadas de acordo com o interesse público, supostamente, e a responsabilização do governante não estava acontecendo num processo de impeachment que não saía do papel. Acontece que o ex-governador... Aí começou, depois da confusão, rapaz, o Supremo vai decretar essa zorra dessa intervenção. Calma que eu vou explicar, não é o Supremo que decreta, mas tramitou no Supremo para depois o presidente da República decretar. Aí começaram a caminhar com o processo, o ex-governador Arruda renunciou, o ex-vice-governador Paulo Otávio renunciou, ficamos sem governador e vice. Teve uma eleição para um mandato tampão nos últimos 2 anos de uma legislatura, né? A gente tem a eleição indireta. A Câmara Legislativa elegeu, tá, o ex-governador Rogério Rosso para um mandato de 6 meses. E aí nós tivemos mais uma intervenção federal que acabou que o Supremo julgou improcedente. Achou que já tinha todas essas situações, então era o caso de não dar pela procedência da intervenção federal. Mas saiba que foi um caso concreto de desrespeito ao princípio republicano como princípio constitucional sensível. Dito isso, a gente vai estudar agora o artigo 36, que é bem mais fácil do que o artigo 34. O artigo 36 diz o seguinte, pessoal, ele diz assim, ó, a decretação da intervenção dependerá. E aí vem 3 incisos, e eu quero explicar a primeira situação que não está aqui nos incisos. Pessoal, o artigo 34, que a gente acabou de estudar, nos seus incisos 1, 2, 3 e 5, nós temos o que a doutrina chama de intervenção espontânea, que o presidente da República pode decretar sem depender da vontade e da manifestação de qualquer outro poder. Foi o que o presidente Michel Temer fez, no caso do inciso 3, grave comprometimento da ordem pública. É uma hipótese de intervenção espontânea. Não, a doutrina diz que precisa ouvir o Conselho da República e o Conselho da Defesa Nacional. Mas ele não precisa do Supremo Tribunal Federal, ele não precisa de ninguém. É uma intervenção considerada discricionária, o presidente da República decreta se quiser, né, ele analisa, e é uma intervenção classificada pela doutrina como espontânea, porque ele decreta sem precisar, né, de nenhum requisito como esses que a gente vai ver agora. Agora a gente vai ver o inciso 1, que diz assim, a decretação da intervenção dependerá, inciso 1, no caso do artigo 34, inciso 4, então veja que o inciso 1, o inciso 2, o inciso 3 e o inciso 5 não estão aqui nesse artigo 36, exatamente porque não depende de nada. Nesse sentido, né, depende da oitiva dos Conselhos da República e de Defesa Nacional. Inciso 1 do artigo 36. No caso do artigo 34, inciso 4, Briva F. Menezes, pode-se dizer de mérito, Briva, veja bem, uma intervenção de mérito? Não, o que eu vejo na doutrina, o que eu me lembro, os sinônimos da doutrina são hipóteses de intervenção federal discricionária ou facultativa, que o 1, 2, o 3 e o 5 do artigo 34 são hipóteses discricionárias ou facultativas, e hipóteses espontâneas. Tá? Não me lembro se espontânea também é chamada de intervenção de mérito. Eu acho que, eu vejo, são pressupostos materiais, que são aqueles do artigo 34, e pressupostos formais da intervenção. Os pressupostos materiais da intervenção é uma das hipóteses do artigo 34. Os pressupostos formais são esses que a gente está estudando. Agora, aproveitando que você falou a palavra mérito, deixa eu te explicar uma coisa e a todos vocês. A maioria da doutrina diz que aquelas hipóteses que a gente acabou de estudar, não cabe ao judiciário dizer se é um grave ou não é um grave comprometimento da ordem pública. Isso seria um ato chamado naquela doutrina dos political questions, Political Questions Doctrine, aquela doutrina norte-americana que existem atos do Poder Executivo que são atos essencialmente políticos, insuscetíveis de apreciação judicial na análise do seu mérito. Briva. É isso que eu quero que você entenda, que não cabe uma ação no STF, e o ministro Celso de Mello, numa liminar, disse esta semana isso, no mandado de segurança do PSOL, dizendo que, olha,
não sou eu que vou dizer se é grave ou não é grave comprometimento da ordem pública. Eu posso analisar uma discussão de tem uma inconstitucionalidade do decreto? Tinha que ter ouvido o Conselho da República ou da Defesa Nacional? Tinha que ter tido tal coisa? Então, se for uma situação de forma, cabe uma ação e um questionamento judicial. Mas quanto ao mérito da decretação da intervenção, a maioria da doutrina diz que esse é um ato essencialmente político, que não cabe a um escrutínio judicial. Vamos lá. Inciso 1. No caso de desobediência à ordem ou decisão judicial, de requisição do STF, do STJ ou de Tribunal Superior Eleitoral. Zorra, eu li o inciso 2. No caso do inciso 1. No caso do 34, inciso 4, de solicitação do Poder Legislativo ou do Poder Executivo coacto ou impedido, ou de requisição do STF, se a coação for exercida contra o Poder Judiciário. Deixa eu te explicar uma coisa. O inciso 4 fala que os poderes estaduais estão ameaçados. O Executivo, o Legislativo ou o Executivo. Eu falei para vocês que na intervenção federal decretada por Juscelino Kubitschek em 1957, foi a Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas que falou, o bicho está pegando, a galera está querendo jogar pedra nos deputados, né? A história se repete, assim, a gente já teve casos de câmaras municipais incendiadas, né? No Paraguai, recentemente, teve isso. Então, assim, os caras falaram, a gente não está conseguindo sair aqui da Assembleia Legislativa. E aí, houve intervenção federal no estado de Alagoas. Então, o que é que eu quero dizer para vocês? Quando é o Legislativo ou o Executivo que está se sentindo ameaçado, ele faz uma solicitação ao Presidente da República. Como é o nome dessa intervenção para a doutrina? Intervenção dependente de uma solicitação. Agora, é uma hipótese de intervenção obrigatória ou vinculada, ou então é uma hipótese de intervenção facultativa ou discricionária? Ainda é facultativa ou discricionária. O Presidente da República pode dizer, olha, vocês vão aí no subsolo, pegue um carro e te vira e sai aí da Assembleia, porque eu não vou decretar intervenção, não. É discricionário ainda para o Presidente da República, mas tem um requisito. Solicitação do Legislativo ou do Executivo. Ocorre que o Judiciário Estadual, eu brinquei na aula de sexta-feira passada, vou brincar hoje de novo. O TJ do Estado, ele tem um irmão mais velho, lutador de jiu-jitsu. Ele é aquele menino da escola, que tem aquele outro lá, menino que fica pegando o lanche dele. E ele tem um irmão mais velho que luta jiu-jitsu, que está no 3º ano lá do 2º grau. E aí, quando alguém vai mexer com o irmão mais novo dele, ele grita, irmão, estão querendo pegar meu lanche, estão querendo me bater. Aí vem o irmão, lutador de jiu-jitsu, MMA, e dá-lhe um cascudo no moleque e não deixa o TJ ser impedido de exercer suas funções. Por que eu estou brincando com isso? Porque a Constituição diferenciou e disse que o TJ manda um ofício para o STF, o STF não é obrigado a mandar isso para o Presidente da República, mas o STF analisa e diz, espera aí, irmão menor, espera aí, eu estou vendo que você está se sentindo ameaçado por causa disso ou daquilo, por algum motivo, né? O governador, ou é a população, ou é a Assembleia Legislativa, ou é o auxílio moradia, sei lá. Aí ele vai dizer, ele manda o Supremo Tribunal Federal, é um processo administrativo que tramita no Supremo. Se ele entender que é o caso de intervenção federal, ele manda um ofício para o Presidente da República, porque vocês nunca digam que é o STF que decreta a intervenção federal. Quem decreta a intervenção federal é o Presidente da República. Agora, neste caso, com uma, olha aí, requisição do STF. Nós não estamos mais diante de uma hipótese discricionária ou facultativa, gente. Nós estamos diante de uma hipótese agora vinculada ou obrigatória de decretação de intervenção federal pelo Presidente da República. Tá? Você pode defender, inclusive, que nesses casos, tá, as oitivas do Conselho da República e do Conselho de Defesa Nacional ficariam prejudicadas, mas diga que tem oitiva do Conselho da República e do Conselho de Defesa Nacional, para ver como é que vai fazer, como é que deve, porque veio a ordem do Supremo Tribunal Federal e é obrigatório para o Presidente da República. Muito bem, agora vem o inciso 2.
no caso de desobediência à ordem ou decisão judiciária, de requisição do STF, do STJ ou do TSE, é o inciso 2. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, daqui a pouco está dando 1 hora. Eu acho que vai acabar essa zorra aqui do Instagram e eu espero que eu consiga continuar com o meu vídeo no Facebook, tá? Boa tarde, Paulina. Paulina Arthur. Perfeito, Elaine. Elaine, minha filha, você... Elaine foi... a gente não fala essas coisas, né, Elaine? Você foi minha colega de 3º ano, de todo o ensino médio. É uma querida profissional, né? Está trabalhando no estado de Sergipe, não é, Elaine? Pelo que eu já vi no seu Facebook, uma pessoa querida, tá? Que a gente durante, né, na juventude aí ralou lá em Salvador para passar, né, no nosso colégio. Manuela Amaral, um abraço. Gente, daqui a pouco vai acabar. Quando acabar aqui no Instagram, eu acho que eu não vou conseguir fazer mais nada. Aí vocês me acompanhem no Facebook, viu? Mas eu espero que eu consiga ficar mais do que 1 hora. Olha só, pessoal, o que eu quero dizer para vocês é que o inciso 2 diz que, no caso de desobediência à decisão judicial, eu tenho uma requisição ou do STF, ou do STJ, ou do TSE. Eu vou pedir para vocês anotarem 2 julgados. A intervenção federal número 230, que é do julgados do STF, e a intervenção magistrada. Estou sabendo, eu estou sendo escrutinado aqui por uma magistrada do estado de Sergipe. Eu estou lascado, tá certo? Elaine, você mande eu calar a boca se eu falar alguma besteira. A intervenção federal 230 e a intervenção federal número 107, ambos julgados do STF, trouxeram casos em que o Supremo bateu o martelo. Como é que é? Se for uma decisão judicial descumprida pelo Estado-membro, oriunda da Justiça Eleitoral, o juiz eleitoral tem que mandar um ofício para o TSE e é o TSE que requisita a intervenção federal ao presidente da República. Então, o que nós teríamos é a hipótese de decisões da Justiça Eleitoral descumpridas, é o TSE que manda, que decreta, não é que decreta a intervenção, pelo amor de Deus, ele determina a intervenção federal naquele Estado-membro, e o presidente da República tem a faculdade ou a obrigação de decretar? O que é que vocês acham? Obrigação, tá certo? É uma hipótese de intervenção obrigatória ou vinculada para o presidente da República. Decisões oriundas da Justiça do Trabalho e da Justiça Militar ficam com o STF. Elas vão ser encaminhadas para o STF e, num processo administrativo, o STF analisa e vê se é o caso de decretar intervenção federal, à luz daquele caso que eu citei, que foi a intervenção federal 298, em que o ministro Gilmar Mendes falou: toda hipótese de intervenção federal tem que se submeter ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. Se foi um descumprimento, Deus sabe o quê, involuntário, por um motivo de força maior, não vai se decretar intervenção federal. Porque muitas vezes aqui, gente, nós temos o não pagamento de precatório. Quando há o não pagamento de precatório, muitas vezes o Estado não paga porque não tem o dinheiro. E aí, ele não tendo o dinheiro, a situação de que o Supremo, nessa intervenção federal 298, não decretou a intervenção no Estado de São Paulo. Tá? Então, o descumprimento da decisão judicial tem que ser voluntário, intencional, tem que ser algo grave e que também não possa ser suplantado por uma medida menos drástica do que a intervenção federal. Bom, sim, e ainda faltou o STJ. É porque ainda tem uma zona cinzenta que nesses 2 julgados, intervenção federal 230 e 107, o Supremo diz assim: se determinada decisão judicial desafia recurso especial no STJ, cabe ao STJ analisar o pedido de intervenção. Se for uma decisão que ela desafia um recurso extraordinário, e isso é muito juridiquês, vocês me perdoem, seria para o STF. Então, decisões oriundas da justiça comum precisam dessa análise, se era o caso de encaminhar para o STJ ou para o STF, para poder um desses 2 tribunais determinar o presidente da República a intervenção federal. De qualquer jeito, vocês precisam saber que ou é o TSE, ou é o STJ, ou é o STF. Tire STM,
tire TST, tire Tribunal de Segunda Instância, nenhum deles determinam uma intervenção federal ao presidente da República. Os concursos costumam perguntar quais são os 3 tribunais que podem determinar essa intervenção federal. Ok? Inciso 3, que é o último inciso. A intervenção depende de provimento pelo STF de uma representação do PGR, do Procurador-Geral da República, no caso do artigo 34.7 e no caso de recusa à execução de lei federal. Gente, a diferença do inciso 2 para o inciso 3 é que, primeiro, o inciso 3 só é o STF. Segundo, não é mais STF, STJ ou TSE. Segundo, aqui eu estou diante de uma ação judicial. Na hipótese do inciso 2, vocês percebam que eu estava falando de processos administrativos que tramitam no STJ, no TSE ou no STF. No caso do inciso 3, eu estou diante da chamada representação interventiva, que é uma ação judicial que só pode ser ajuizada por uma pessoa, pelo Procurador-Geral da República. E aí são 2 hipóteses. Tem uma ação chamada de ação por causa do descumprimento de uma lei federal, é uma das ações, e a outra é ação direta de inconstitucionalidade interventiva, a chamada ADI interventiva, que entrou no direito brasileiro pela Constituição de 34. Então, o que é que eu quero que vocês saibam? Nós temos aqui, pessoal, a ADI interventiva é com base no artigo 36, inciso 3, combinado com o 34, inciso 7, ambos dão a fundamentação constitucional da ADI interventiva, que só pode ser ajuizada pelo PGR, é uma ação que tramita no STF e que, no final, o Supremo vai dar pela procedência ou pela improcedência da intervenção federal. Lembra aquele caso do Distrito Federal? Intervenção Federal número 5.179? Foi um caso em que o Procurador-Geral da República, o Roberto Gurgel, eu falei, protocolou numa petição de 25 páginas a intervenção federal no no Distrito Federal, por desrespeito ao princípio constitucional sensível da República, da forma republicana de governo, artigo 34, inciso 7, a linha A, e que o Supremo acabou julgando improcedente. Se o Supremo julga procedente e encaminha, oficia essa decisão ao presidente da República, o presidente da República é obrigado a decretar intervenção federal, gente. A intervenção federal, no caso de desrespeito a princípios constitucionais sensíveis, depende da procedência do Supremo na ADI interventiva. Assim como a outra ação judicial, que tem outro nome, ação de descumprimento de lei federal, também é no STF, também é pelo Procurador-Geral da República, mas não se chama ADI interventiva. O que eu posso fazer? É o nome que ele tem, que essa ação tem. Então, estas 2 ações são ajuizadas pelo PGR no Supremo Tribunal Federal e, de novo, são hipóteses obrigatórias ou vinculadas para o presidente da República, que não tem a opção de aceitar ou não a intervenção federal. Mas não é o STF que decreta a intervenção federal. Nunca digo isso numa prova. É o presidente da República, dependendo de uma ação que tramita no STF e que, se for julgada procedente, o ofício vem e o presidente da República decreta a intervenção federal. Então, quais são as 4 espécies de intervenção federal? Intervenção federal espontânea, intervenção federal dependente de uma solicitação, né, do Legislativo ou do Executivo, intervenção federal dependente de uma requisição judicial, que são as hipóteses do inciso 4 em relação ao TJ, que tem um irmão mais velho, lutador de jiu-jitsu, que é o STF, e você tem também o inciso 6, que é as hipóteses de STF, STJ ou TSE em processos administrativos que tramitam nesses tribunais e que geram a requisição judicial. E você tem a 4ª espécie, que são as hipóteses de intervenção federal dependentes do provimento de uma ação judicial, que é o caso do artigo 34, inciso 6, em relação ao descumprimento de lei federal, e o inciso 7,
que é a ADI interventiva. Se você não entendeu, meu irmão, você vai dar um vídeo pausado, reconectando, tá? Espero que reconecte essa zorra aqui, tá certo? Vídeo ao vivo encerrado, compartilhe seu vídeo durante 24 horas. Galera, aqui no Instagram acabou, tá certo? Então, você que estava assistindo no Instagram, agradeço que você agora venha pro... Deixa eu ver se eu consigo fazer outro vídeo. Espera aí. Vê se vai. Iniciar vídeo ao vivo. Espera aí, que aí é sacanagem, né? Com a galera do Instagram. Eu voltei. Não sei por que eu voltei de cabeça para baixo aqui no Instagram. Espera aí. Tá certo? Então, tô nem aí, velho. Vou fazer... pronto. Agora, pronto. Eu fiquei de cabeça para baixo. Não sei por que. Eu vou ficar então de... Cara, o moleque só me botou aqui de cabeça para baixo, velho. Deixa eu ver aqui. Ao vivo. Eu estou ao vivo. Eu acho que eu estou ao vivo. Mas eu estou de cabeça para baixo. Então, vocês ignorem que eu estou de cabeça para baixo. Tá bom, gente? Suzana, minha filha, ignore que eu estou de cabeça para baixo. Rômulo, eu estou de cabeça para baixo? Eu acho que eu estou aqui. Mas, veja bem. Não posso fazer nada, gente. Me desculpe, eu já mexi meu celular para tudo quanto é lado. Eu estou de cabeça para baixo. Tá certo? É para mostrar que a intervenção federal é quando o pacto federativo vira de cabeça para baixo. Vocês que não entenderam, tá certo? Então, o Instagram me deixou de cabeça para baixo. Eu não posso fazer nada. Olha só, gente. Então, se você não entendeu essa minha explicação, assista de novo, rebobine, né? Porque são essas 4 espécies de intervenção federal. Algumas delas, vocês entenderam, são obrigatórias, outras são meramente facultativas. E vamos continuar com os parágrafos 1º a 4º do artigo 36. Parágrafo 1º, gente. O decreto de intervenção, que especificará a amplitude, o prazo e as condições de execução, e que, se couber, nomeará o interventor, será submetido à apreciação do Congresso ou da Assembleia Legislativa, se fosse uma intervenção estadual, no prazo de 24 horas. Veja bem, pessoal, bote o celular na horizontal. Eu já tentei, velho. Eu já tentei e ele só me deixa de cabeça para baixo. Então, aí o que é que acontece? Não sei porque eu estou de cabeça para baixo quem entrou agora. Aí o que é que acontece? Quero que vocês saibam, gente, que o parágrafo 1º traz os requisitos formais, os pressupostos formais da intervenção federal. Ela tem que ser temporária, tem que dizer o prazo. Não existe intervenção federal permanente. Então, o decreto do Rio de Janeiro foi até 31 de dezembro de 2018. Foi temporário, tem que ser temporário. As condições de execução, minimamente falou, é com os recursos do Rio de Janeiro, se puder, pega alguma coisa da União, as condições de execução, e não tem muito peguinha de prova. Agora, se couber, nomeará um interventor. O interventor é uma figura facultativa, isso cai muito em prova. Não é obrigatório ter um interventor. Se o presidente da República quiser, ele nomeia um interventor, e foi o caso General Braga Neto, tá certo? E aí é o caso de vocês, então, entenderem que a figura do interventor é facultativa. Especificará a amplitude. A amplitude pode ser territorial ou uma amplitude em determinadas áreas. Os 3 poderes do Estado podem sofrer intervenção, viu? O judiciário, legislativo ou executivo, e o executivo em uma ou em todas as áreas. No caso do Rio de Janeiro, foi apenas a segurança pública. Eu vi alguns colegas, né, lá da Câmara dos Deputados, mas pode intervenção assim parcial? É a melhor interpretação da amplitude da letra da Constituição, e eu ouvi doutrinadores defendendo que a amplitude vai dizer quais são as áreas do governo que vão sofrer a intervenção. Ele será submetido à apreciação do Congresso Nacional, gente, tá? Em 24 horas, isso obedeceu, porque o decreto, na sexta-feira mesmo, ele já foi encaminhado para o Congresso Nacional, tá certo? Saibam vocês que no sábado eu fiquei até 11 da noite na Câmara dos Deputados, e no domingo eu fiquei de 9 da manhã até as 11 da noite, tá? Estudando a intervenção federal do Rio de Janeiro, os aspectos, porque eu fui designado para acompanhar a intervenção federal nas discussões do plenário da Câmara dos Deputados. Então, foi um final de semana passado intenso,
que eu fiquei lá na maluquice tentando, né, analisar os aspectos da intervenção federal. Tudo bem, gente. Esta apreciação do Congresso Nacional, como vocês viram, e eu sempre defendi isso, é maioria simples, porque os artigos 136, 137 da Constituição dizem que estado de sítio e estado de defesa precisam de uma concordância do Congresso por maioria absoluta, mas não fala nada da intervenção federal. Portanto, a intervenção federal, pela regra do artigo 47 da Constituição Federal, maioria simples. Tá certo? E esta análise, veja bem, eu vi doutrinadores como Celso Ribeiro Bastos, e olha o desespero de eu ter que estudar tudo isso com a biblioteca da Câmara dos Deputados fechada. O que eu consegui dos meus livros, eu fui pegando depois. Segunda-feira de manhã, voei para a biblioteca da Câmara dos Deputados para pegar outros subsídios de outros doutrinadores. E é o seguinte, gente, Celso Ribeiro Bastos defende que o Congresso Nacional pode fazer emendas no decreto legislativo que aprova ou rejeita a intervenção federal, ampliando ou diminuindo o âmbito da intervenção. Ocorre que José Cretela Júnior, Francisco Bilac Pinto Filho, se não me engano, Dirley da Cunha Júnior, eu não vou me lembrar aqui, e também, se não me engano, Pinto Ferreira, mas aí eu também já estou... mas eu acho que a doutrina majoritária para concurso entende, e foi o que a Câmara e o Senado fizeram, que ou aprova ou rejeita, não é um ato complexo entre o Congresso e o Presidente da República, é um ato de privativo do Presidente da República, que você poderia chamar como exclusivo do Presidente da República, 84, inciso 10, que o mérito é dele. O Congresso Nacional não pode ampliar ou diminuir. É o que eu acho que você deve marcar em prova, é o que a Câmara dos Deputados e o Senado fizeram, apesar de eu registrar a posição minoritária de Celso Ribeiro Bastos. Tá certo? Então, não é um ato complexo, que são as duas vontades juntas, é um ato do presidente, que ou tem a concordância ou tem a rejeição do Congresso Nacional, é o que eu levaria para a prova. Se não estiver funcionando o Congresso ou a Assembleia, faz-se convocação extraordinária nesse mesmo prazo de 24 horas, né? É o que diz o parágrafo 2º. Parágrafo 3º, nos casos... vou falar logo o parágrafo 4º, porque a última coisa que eu vou falar é o parágrafo 3º. Parágrafo 4º. Cessados os motivos da intervenção, as autoridades afastadas de seus cargos, a estes voltam, salvo se tiver algum impedimento legal. Por exemplo, um secretário de Segurança Pública, ele vai concorrer nas eleições, aí ele não pode voltar a ser secretário porque tem um prazo de desincompatibilização da Justiça Eleitoral e da legislação eleitoral. Se ele tiver algum impedimento legal, ele não volta. Mas, cessados os motivos da intervenção, gente, que aí é o seguinte, cessados os motivos da intervenção, ou aí o presidente da República vai revogar aquele decreto dele, ou lembrem que o Congresso Nacional, no artigo 49, se não me engano é o inciso 4, dá ao Congresso o poder de suspender a intervenção no meio dela, quando os motivos já estiverem cessados. Quero registrar que esse parágrafo 4º nos indica que esta decretação, desta intervenção federal, mandou muito mal quando ela veio sem exposição de motivos. O decreto de intervenção veio sem nenhum motivo. Como é que o Congresso Nacional pode suspender uma medida se ele não sabe quais foram os motivos que estão lá ditos no decreto, que são os motivos pelos quais a decretação está sendo, a intervenção está sendo decretada? Então, mais um problema desse decreto interventivo por não ter vindo com a motivação. Tá? Porque, cessados os motivos, a situação volta à normalidade, já que a intervenção federal é a exceção, a autonomia federativa é a regra das entidades da federação. Para finalizar, o parágrafo 3º. Volto a falar para vocês, eu estou de cabeça para baixo, não sei porquê, pelo menos eu estou me vendo aqui de cabeça para baixo no Instagram, porque o Instagram eu já virei o celular para tudo quanto é lado, me quis de cabeça para baixo. É bom que vocês veem o quanto a intervenção federal vira a autonomia das entidades federativas de cabeça para baixo. Vocês estão vendo isso literalmente. O que é que eu posso fazer? Tá? É um assunto que pode até ser tema de discursiva, com certeza, Suzana. Agora, parágrafo 3º, para finalizar.
o artigo 36 e eu finalizar essa aula. O decreto de intervenção do Rio de Janeiro, eu vou falar em 30 segundos, que é o que menos importa, porque a prova não vai dizer, analise o decreto do Rio de Janeiro. Tá? Parágrafo 3º. Nos casos do artigo 34, inciso 6 e 7, ou do artigo 35, inciso 4, que não nos importa, porque a gente não está estudando o artigo 35, dispensada a apreciação do Congresso Nacional ou da Assembleia Legislativa, se fosse uma intervenção estadual, vírgula, o decreto limitar-se-á a suspender a execução do ato estadual impugnado, se essa medida bastar ao restabelecimento da normalidade. Já foi mais de 1 hora de aula, eu espero que você entenda de coração o que eu vou te explicar agora. Eu já vou te explicar, existe uma divergência doutrinária, eu já vou te explicar a tese que já caiu em prova do CESP. Eu só vi o CESP cobrar isso aqui, se posicionando para um dos lados. Eu quero que vocês saibam que o Alexandre de Moraes e o Ricardo Lewandowski, 2 ministros do Supremo, Ricardo Lewandowski tem um livro específico sobre intervenção federal, foi esta tese que caiu no CESP. Eles entendem que o parágrafo 3º tem que ser lido assim. No caso do artigo 34, incisos 6 e 7, não tem controle político do Congresso Nacional. Não tem. Porque são casos em que o judiciário determina ao presidente da República a intervenção federal. Eu abro um parêntese. Então, deu merda. Porque esqueceram o inciso 4. Porque pelo artigo 36, inciso 1, tem uma das hipóteses do inciso 4, do artigo 34, que também é o STF, como irmão mais velho, que luta jiu-jitsu do TJ, que requisita o presidente da República. A Constituição esqueceu do artigo 34, inciso 4, em relação ao Poder Judiciário. Vai ter controle político do Congresso Nacional, no caso do artigo 34, inciso 4. Ainda que seja o judiciário do local que esteja sendo impedido ou coacto de exercer suas funções, mas é a letra da Constituição. Numa prova discursiva, você poderia dizer o que quisesse. Mas na letra da Constituição, o inciso 4 ficou de fora. O inciso 6, que é aquele caso de descumprimento de ordem judicial, e aí é uma requisição do STF, do STJ ou do TSE. E no caso, e também descumprimento de lei federal. E no caso do inciso 7, que é a de interventiva, nesses casos, a intervenção federal vem determinada pelo judiciário, não tem controle do Congresso Nacional, por causa da separação de poderes, o judiciário já mandou, não tem o que fazer. É uma posição que eu não acho a mais correta, mas é a que já caiu em prova e é a mais fácil do examinador cobrar. Papum, não tem controle político. As outras hipóteses do artigo 34, 1, 2, 3, 4 e 5 do artigo 34, tem controle político do Congresso. É simples assim. Simples, né? Assim. Agora, a posição de a outra corrente doutrinária. Pedro Lenza, Manuel Gonçalves Ferreira Filho, Guilherme Penha de Moraes, ou pai ou filho. Guilherme é o filho, Humberto é o pai. Né? Não me lembro se foi Humberto ou foi Guilherme Penha de Moraes. É o seguinte, esses doutrinadores, Penha de Moraes, né, Manuel Gonçalves Ferreira Filho e Pedro Lenza defendem o que eu acho mais correto, mas não foi o que já caiu em prova, né, pelo menos do CESP. Para as outras bancas, Léo, eu não sei, velho, porque não caiu. Eu acho que você deve seguir Alexandre de Moraes, para qualquer banca, que é o mais fácil. Agora, eu sou faixa preta de concurso. Se eu estou fazendo uma questão ABCDE, e eu sei que a letra A está errada, a letra B está errada, a letra C está errada, a letra E está errada, e a letra D cobrou a posição de Manuel Gonçalves Ferreira Filho, Pedro Lenza, que eu sei que tem uma parte da doutrina que defende, eu marco certo, porque eu quero passar no concurso. Eu não quero discutir doutrina. Mas numa prova certo e errado, vá para Alexandre de Moraes e Ricardo Lewandowski. O que é que diz Pedro Lenza, Manuel Gonçalves Ferreira Filho e Penha de Moraes? Eles dizem o seguinte: eu tenho que entender esse parágrafo terceiro em duas fases. A primeira faz tchan, a segunda faz tchum. Se no caso dos incisos 6 e 7 do artigo 34, for suficiente o presidente da República
lembra que eu falei que, por exemplo, a ADI interventiva é um caso de controle de constitucionalidade em que se declara uma inconstitucionalidade, mas não se decreta uma nulidade? A doutrina diz que é o decreto do presidente da República que anula o ato estadual impugnado. E aí o que acontece? Se o decreto do presidente meramente anular um ato do governador, e isso for suficiente para restabelecer a normalidade, em qualquer dos casos dos incisos 6 e 7, se for o caso de o decreto limita-se a suspender a execução do ato impugnado. Se isso for suficiente para restabelecer a normalidade, o decreto não está decretando a intervenção federal. Ele está fazendo uma primeira coisa que não é intervenção federal. Está meramente suspendendo a execução do ato. Aí não cabe controle político, se bastar fazer isso. Mas se isto não for suficiente para restabelecer a normalidade, vem um segundo decreto do presidente da República, aí sim, mesmo no caso dos incisos 6 e 7, decretando a intervenção federal, porque toda intervenção federal teria que ter controle político, mesmo oriunda do judiciário. Mas no caso dos incisos 6 e 7, há duas etapas. Existe a possibilidade de um primeiro decreto que apenas suspende a execução de um ato. Se isso for suficiente para restabelecer a normalidade, não tivemos ainda intervenção. E por isso não temos o controle político. É uma explicação muito mais complexa, mas muito mais constitucionalmente adequada. Então, se nós temos esse primeiro decreto não funcionando, aí vem um segundo decreto. Este vai decretar a intervenção federal, que por mais que sejam os incisos 6 e 7, tem controle político do Congresso Nacional. Mas essa hipótese é muito difícil de você colocar numa questão objetiva. Então, as questões que eu já vi até hoje foram do CESP e cobraram Alexandre de Moraes e Ricardo Lewandowski. Nos incisos 6 e 7, não tem controle político. Intervenção do Rio de Janeiro. Eu acho que devia ter ouvido antes o Conselho da República, o Conselho de Defesa Nacional. Infelizmente, o presidente da República é professor de Direito Constitucional, mas não se atentou para esse detalhe, não teve esse cuidado. Segundo, as decretações de intervenção federal da época da ditadura militar, novembro de 1964 sobre Goiás, 1966, de novo sobre Alagoas, todos os decretos vieram fundamentados com exposição de motivos. Em plena democracia, tivemos a primeira decretação federal, um ato desmotivado. É de se criticar. Mas eu estou aqui, liberdade de cátedra, não tem nada a ver com o meu assessoramento, né? Lá, como consultor legislativo, a gente faz os assessoramentos e emite as nossas opiniões, mas muitas vezes os deputados entendem e vão tomar suas decisões políticas. Isso aqui sou eu, tá? Professor de Direito Constitucional para concursos públicos, tá? E existem alguns questionamentos muito específicos do teor do decreto, dizer que a legislação do Estado do Rio de Janeiro não fica submetida ao interventor federal. A legislação do Estado do Rio de Janeiro não foi revogada, tá, pelo decreto. Acho complicado o artigo 2º, parágrafo único, se não me engano, no decreto. Tem também outro artigo do decreto que eu não vou me lembrar agora, mas que vai dizer que uma discussão sobre o interventor federal tem uma autoridade militar. É uma autoridade militar. É um questionamento, porque ele vai tomar muitos atos como civil, gente. Pontes de Miranda tem também uma frase muito feliz. Ele diz que o interventor não tem nenhum poder a mais do que o governador. Então, o governador, ele tem uma ascendência sobre a polícia militar, ele tem uma ascendência sobre a polícia civil e sobre a administração do Estado. Então, ele vai tomar atos de natureza civil. Isso é o que a gente tem que entender pela natureza da autoridade que o interventor está substituindo. Mas se colocou o que era de uma natureza militar. Existe a lei da garantia, da lei da ordem, que é a lei complementar 97, que supostamente daria um certo suporte a isso. É o artigo 15, parágrafo 7º dessa lei, mas aí é um aspecto muito específico do decreto de intervenção do Estado do Rio de Janeiro. Veja quanta coisa eu falei de intervenção federal e esta aula acabou, tá certo? Eu queria agradecer vocês. Olha como eu não consigo botar essa zorra. Eu estou virando aqui o celular e ele só me deixa de cabeça para baixo. Que zorra! Então,
eu quero dizer para vocês que eu espero que vocês tenham entendido tudo, né, dessa aula. Se não entenderam, assistam de novo. Se gostaram da aula, gente, eu te peço que você compartilhe, tá? Marque seus amigos nessa aula. É um tema muito importante, né? É o meu trabalho que estaria, então, sendo prestigiado por você nesta aula, que eu fiz questão que você entendesse tudo sobre intervenção federal. A última coisa. Nenhum direito fundamental está sendo restringido por uma intervenção federal, gente. A doutrina diz que a intervenção federal não contém um estado de sítio. Se você pegar lá o artigo 136 e 137, a inviolabilidade domiciliar, as escutas telefônicas podem acontecer por mera ordem do executor do estado de sítio. Intervenção federal não suspende ou restringe direitos fundamentais dos cidadãos do estado do Rio de Janeiro. Então, qualquer medida que venha a ser tomada é uma situação muito grave, decrete um estado de sítio. Mas, sob a égide de uma intervenção federal, não temos a restrição de nenhum direito fundamental, porque isto não é um estado de defesa, não é um estado de sítio, como diz os artigos 136 e seguintes da Constituição Federal. Os artigos 34 a 36 não determinam que nenhum direito fundamental seja suspenso ou restringido durante uma intervenção federal. Tá certo? É isso que eu gostaria que vocês soubessem. Um abração aí para Dani PJ, a Cris CP Maciel, Suzana DRF, Viane da Silva, Bruno Mota, tricolor, não sei de qual tricolor, mas se for do baiano, salve, salve, nação tricolor. Eu agradeço, gente, vocês assistam no Facebook, esta aula vai ficar no Facebook de maneira permanente, eu espero, né? E no Instagram só vai demorar 24 horas essa aula, infelizmente é o que a gente tem, tá bom? Fiquem com Deus, agradeço a atenção de vocês, tomara que vocês acertem qualquer questão de concurso que caia sobre intervenção federal na sua prova, você agora já é faixa preta de intervenção federal. Um abraço e até uma próxima oportunidade, gente. Tchau, tchau. Um beijão aí para vocês todos. Tchau.